Senhoras e senhores, peço a atenção de todas e todos, porque agora iniciaremos a solenidade de concessão da Ordem do Mérito da Defensoria Pública da União. A Ordem do Mérito homenageia pessoas ou entidades que contribuem ou contribuíram de forma excepcional e destacada para o aprimoramento e a consolidação da Defensoria Pública da União para assistência jurídica às pessoas vulneráveis. Convidamos nesse momento para abrir a solenidade com o seu pronunciamento o excelentíssimo senhor Defensor Público-Geral Federal e chanceler da Ordem do Mérito da DPU, doutor Daniel de Macedo Alves Pereira. Boa tarde. Estou um pouco tomado da emoção, né? Ao lado de senadoras, senadores, deputados, da própria Juliette, pessoas que dedicam uma vida. A Juliette foi nossa estagiária, atendeu muitos assistidos, acho que de alguma forma isso transformou a tua vida. Senador Fabiano Contarato, deputado Lincoln Portela, senador Wellington Dias, deputada Jandira Fegali, Lindsay da Mata, pessoas que simplesmente pegaram a Defensoria no braço e conduziram essa instituição. Prezados defensores, defensoras, servidores, servidoras, colaboradores e colaboradoras, a gratidão é o único tesouro dos humildes. A frase é de Shakespeare e pode não ter sido pensada para essa ocasião, mas reflete com precisão o espírito e o ânimo pelos quais estamos reunidos hoje aqui. Estamos sendo brindados com a presença dessas estimadas personalidades que, no curso de sua vida profissional, dedicaram parte de seu tempo para lutar e defender a instituição que serve como última trincheira dos menos favorecidos. Por consequência, ombrearam na luta contra a desigualdade social e acesso pleno à justiça cada cidadão que precisou se socorrer da representação e orientação jurídica que a Defensoria Pública da União tem a oferecer. A Ordem do Mérito da DPU tem por objetivo de homenagear pessoas ou entidades que prestem ou tenham prestado relevantes e destacados serviços à Defensoria Pública da União ou seus assistidos. Mas, mais do que isso, destina-se ao exercício da mais bela virtude da alma, a gratidão. Portanto, sem qualquer intenção de esgotar o trabalho histórico de todas as figuras hoje homenageadas, cuja citação individual de cada ação ensejaria mais de uma semana de encontro nacional para se fazer justiça a cada contribuição, cabe-me aqui agradecer. A senadora Rose de Freitas, representada nessa oportunidade pelo seu chefe de gabinete, Will, que foi relatora no Senado Federal do projeto de lei que estrutura o plano de carreira de servidores efetivos da Defensoria Pública da União e criou seus primeiros cargos em comissão. Ao querido senador Fabiano Contarato, autor do requerimento de voto de louvor às defensorias públicas no Senado Federal, sessões solenes, em homenagem ao órgão e endosso irrestrito às iniciativas legislativas de interesse das defensorias e seus assistidos. A deputada Jandira Fegali, essencial para a aprovação da medida provisória 888/2019, que dispunha sobre as requisições de servidores que compõem a força de trabalho da Defensoria Pública da União, protegendo-a de um desmonte iminente pela briga histórica pela equiparação remuneratória com os demais órgãos do sistema de justiça, para além do seu apoio histórico e irrestrito no Parlamento. Ao deputado Lincoln Portela, responsável por viabilizar o pedido de urgência para votação em tempo recorde do PL 4041 de 21, que transformou cargos da DPU para atuação no TRF6, criou mecanismos de transformação de outros cargos para adequação da força de trabalho da Defensoria Pública da União.
à deputada Celina Leão, aguerrida apoiadora das defensorias do Distrito Federal e da União, relatora na Câmara dos Deputados do PL 7922 de 2014, que criou a carreira de apoio da DPU e seus primeiros cargos em comissão, além da condução, no restante do seu mandato, da pauta de recomposição do subsídio. A deputada Lindsay da Mata, então senadora, parceira fundamental na luta pela autonomia da DPU e entusiasta da instituição. Da mesma forma, o valoroso apoio e luta do deputado Rubens Bueno, para além do apoio a todas as pautas da Defensoria na Câmara dos Deputados. Ao senador Wellington Dias, que homenageou em plenário os defensores públicos no Dia Nacional da Defensoria Pública e tem um histórico de luta ao lado da sociedade civil e da Defensoria Pública no Estado do Piauí. A Juliette, ex-estagiária da DPU, que ganhou o mundo e não esqueceu dos valores que absorveu na instituição, que emprestou sua voz e alcance em favor da manutenção da prerrogativa de requisição das defensorias públicas. A cada um dos senhores e senhoras, o nosso mais puro e sincero obrigado. Com a ousadia de pedir mais uma vez a quem tanto se doou a DPU e seus assistidos, peço que continue olhando para essa instituição e a todos que dela necessitam, sabendo que ainda 70% da população não pode se socorrer de um defensor público federal, pois sua seção judiciária é sede e unidade da Defensoria. Afinal, como disse Marta... Agraciado com o grão colar, convido o excelentíssimo senador da República, Fabiano Contarato. Boa tarde a todos e todas. Eu confesso a vocês que eu estou emocionado de estar aqui hoje. Me perdoe. Me perdoe. Eu sei que eu tenho que ser breve, mas eu quero falar tanta coisa para vocês. Vocês sabem do meu amor pela Defensoria Pública há muito tempo. Eu quero falar para você, Daniel, que quando eu estava no curso de Direito, na graduação, a Defensoria Pública nem estruturada era, assim como os delegados de polícia, e meus colegas de faculdade falavam, você quer ser o quê? Eu quero ser procurador da República, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor de justiça. E eu virei e falei assim, eu quero ser defensor público. Aí todo mundo falou assim, nossa, contrato, mas até nisso você é pobre. Nós vamos passar no concurso e vamos passar de carro. E você vai estar de bicicleta. Aquilo me tocou profundamente. E quis Deus e o destino que eu me tornasse delegado de polícia, que também é um garantidor de direitos. É o primeiro garantidor de direitos para a população que mais sofre. Então, hoje eu estou assim, muito feliz por estar aqui, porque receber isso para mim é um reconhecimento. Eu acho que eu não sou defensor público de direito, mas eu me considero de fato. E você quer ver como um governante quer bem a sua população? Olha como ele trata a Defensoria Pública. Olha como ele trata a Defensoria Pública. Aí você vai ver. Lá no Senado, o senador Wellington, eu fico muito triste,
Porque quando eu vejo lá pautas de interesse com todo respeito, de juízes e promotores, falta-se pouco estender um tapete vermelho. Mas quando é para a Defensoria Pública, tudo é subjugado. Isso é o que se trata a população brasileira. Porque a Defensoria Pública que está lá do lado dos pretos, pardos, índios, quilombolas, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas que vivem com HIV. É a Defensoria Pública, minha gente. Por isso que eu sou um apaixonado pela Defensoria Pública. Por isso que eu estou aqui acometido pela emoção, perdão por estar me alongando. Mas essa vida é muito curta. Vocês sabem disso, que nós passamos e estamos passando por uma pandemia. Eu não poderia finalizar minha fala sem falar aquilo que é a razão da minha vida, porque às vezes eu costumo falar que eu caí no direito por acaso. Porque o povo do direito é um povo chato. Títulos, excelências, vaidades. Eu sou muito mais da poesia. E como alguns já me conhecem, eu amo poesia. E eu quero saudar vocês, defensores públicos e defensoras públicas, com um dos poemas que eu mais amo, de Mário Quintana, que diz: a vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, já não sabemos mais por onde andam os nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria: vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está há muito à minha frente, e diria: eu te amo. Dessa forma eu digo: não deixe de fazer algo que goste, devido à falta de tempo. Não deixe de estar com quem você ama ou de fazer algo por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. Beijo. Nossa próxima agraciada com o grau Gran Colar da Medalha da Ordem da Defensoria Pública da União é a nobre deputada federal Jandira Fegali. Fabiano fica difícil, né, gente? Até o som se apaga aqui, some. Só tem um jeito, Fabiano, depois de você, botar uma bateria aqui para eu tocar. É o único jeito de eu aparecer aqui. Então, pessoal, boa tarde. Daniel, muito obrigada e a diretoria aqui da Defensoria pela homenagem. De fato, a homenagem é um reconhecimento, mas acho que a nós aqui, os agraciados a quem eu também cumprimento, a nós é que temos que reconhecer o papel de vocês.
porque conviver com vocês é um permanente aprendizado para nós. Como disse o Fabiano, se no Senado se estende tapetes vermelhos para a magistratura e para o Ministério Público, na Câmara não é diferente, Fabiano, não é diferente. E muitas vezes a gente tem que dizer ao parlamento brasileiro que é impossível pensar um sistema de justiça minimamente equilibrado, onde a acusação tem um peso diferente da defesa. É impossível se pensar uma democracia onde o sistema de justiça tem pesos diferenciados entre o Ministério Público e a Defensoria Pública. É muito ruim quando a gente faz parte de um parlamento onde a Defensoria tem um papel não reconhecido da mesma forma que o Ministério Público e a magistratura. Então, é um esforço permanente de dizer ao parlamento brasileiro que a Defensoria tem que ser olhada com a mesma relevância. E eu acho que nós precisamos fazer um debate diferenciado agora, a partir do momento que nós resistimos todas e todos juntos. Resistimos muito nesses últimos 6 anos. Eu não falo nem de 4 anos, eu falo de 6. Foram 6 anos de grande resistência e, nos últimos 4, com muita dificuldade, tamanho retrocesso que esse país viveu. Mas nós estamos aqui, vivos, altivos, cabeça erguida, coluna ereta, porque a resistência foi de alto nível da parte de vocês e da nossa parte. E eu penso que, nesse momento, é o momento de nós darmos uma virada em valores, na afronta a uma guerra cultural importante que nós estamos vivendo no Brasil, e é o momento de nós reafirmarmos a democracia brasileira, de nós reafirmarmos a Constituição de 88, de nós reafirmarmos a diversidade brasileira, de nós reafirmarmos a superação de profundas desigualdades nesse país. E é impossível fazer tudo isso sem pensarmos direitos humanos, e não tem como pensar direitos humanos sem a Defensoria Pública nesse país. Então, eu quero apenas reafirmar aqui que nós continuaremos sendo absolutos defensores, sem trocadilho, da Defensoria Pública brasileira, da consolidação dessa compreensão no Parlamento brasileiro, e que vocês continuem contando não apenas comigo, mas com a bancada inteira do Partido Comunista do Brasil. Nossa próxima agraciada também com grão colar, a excelentíssima senhora deputada federal, Lídice da Mata. Boa tarde. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecendo a Daniel. Quero dizer que é muito difícil para mim falar depois desses companheiros que foram aqui agraciados, Jandira, Celina e Contarato, ídolo de todos nós. E eu fiquei me perguntando, confesso a vocês, quando vinha, mas por que é que mesmo estão me homenageando? Eu já recebi homenagens da Defensoria Pública do Estado da Bahia, porque fui uma das coordenadoras da lei de criação e de organização daquela defensoria.
e mantenho permanente relação política com a Defensoria do Estado. E aí fui me perguntando, não é a Defensoria da Bahia, é da União. E aí depois me lembrei que realmente nós tivemos uma batalha grande no Senado em defesa da autonomia e diversos outros momentos em que tivemos essa presença. Mas nunca espero, digo com sinceridade, que haja um reconhecimento e uma homenagem em função do cumprimento do meu dever. Mas agradeço profundamente, de maneira realmente muito grata, a este reconhecimento nesse momento. A Defensoria é indispensável na vida de todos aqueles que defendem a justiça nesse país. Na minha vida, que estou fazendo 40 anos de vida pública, a Defensoria e essa luta para que nós tivéssemos uma justiça que pudesse chegar aos que mais precisam, sempre esteve presente. Fui constituinte, fui senadora do Brasil pela Bahia, e hoje sou deputada federal, novamente reeleita deputada federal, portanto, eu reafirmando o meu compromisso com todos aqueles que mais precisam, com todos que lutam pelos direitos humanos em nosso país, especialmente os direitos da mulher, que já me considero uma jurássica nessa batalha, junto com Jandira e tantas outras. Mas dizer de tantos novos direitos que ainda precisamos conquistar para aqueles que vivem à margem da sociedade e que cada dia vemos que, infelizmente, a justiça existe apenas para aqueles que podem. E é por tudo isso que eu homenageio e luto. Nosso próximo agraciado ao grão colar da Ordem do Mérito da Defensoria Pública da União é o nobre senador da República, ex-governador Wellington Dias. Boa tarde. Olha, eu também estou, assim que nem a Lídice, muito agradecido e emocionado aqui também pelo carinho que tenham pela Defensoria Pública em geral e também, e de modo especial, a Defensoria Pública da União. Então, queria agradecer, saudando aqui o meu querido Daniel, agradecer também e saudar aqui esse 4º Encontro Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais da União, aqui do Distrito Federal também. Permita-me aqui, em nome da Tassiane, que eu sei que a Tassi, ela é uma amiga, eu estava contando de uma cidadezinha muito pequena, que eu acho que é tudo... Não é que eles mais precisam lá, é da Defensoria Pública, viu, Tassijane? Sua cidade, São João do Arraial, que mudou muito. Então, saudando aqui a você e a todos os homenageados, homenageadas aqui, eu queria aqui, me permita aqui, o meu querido deputado Eurico Portela e a deputada Regiane Dias, que são evangélicos, eu citar aqui um momento em que Jesus Cristo
ali fui perguntado sobre e qual o mais importante dos mandamentos. E ele, na verdade, cita 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar e fazer ao próximo como a ti mesmo. Então, eu acho que aqui, na minha visão, se resume a missão, com certeza, que eu vejo da Defensoria Pública. E seguramente eu venho aqui, ao receber essa homenagem, para agradecer. Agradecer e dar o testemunho de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras já beneficiados ou em processo, em andamento, pelo trabalho de defensoras e defensores do Brasil inteiro. Eu, como governador, fui presidente do Consórcio Nordeste e do Fórum dos Governadores do Brasil, e cito apenas uma coisa só para dizer da importância disso. Ali no momento da pandemia, milhões de pessoas que buscaram socorro para o auxílio emergencial e não eram atendidos e na fila e não tinham nenhuma justificativa para a negação, e recorremos os governadores. Nosso próximo agraciado com grão colar é o nobre deputado federal Lincoln Portela. Nosso presidente, doutor Daniel, senhoras e senhores da Defensoria Pública, senhoras e senhores agraciados e agraciadas, para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui, nesses 24 anos de mandato, se tiver vida, 28, até lá. As portas do meu gabinete sempre estiveram abertas à Defensoria Pública, porque eu reconheço o trabalho de todos os senhores e de todas as senhoras, e sou grato a Deus, por Deus usá-los exatamente com as pessoas que mais dele precisam. E por falar em Deus, já que foi citado por algumas vezes o seu nome, ou a fé cristã, e também poemas, eu me lembro de Stella de Bois, que parafraseou. Ela parafraseou o Salmo 23, ela disse assim: as tempestades podem rugir lá fora, as rajadas podem sibilar e os trovões ribombar. Porém, se houver paz dentro d'alma, que importa o resto? No profundo recesso do coração redimido, há uma quietude que nenhuma circunstância exterior jamais abalará. O tumulto de ruídos confusos em redor, a tagarelice dos desocupados que ora procuram inquietar aquele, aquela que busca justiça, o servo, a serva de Deus, tudo isso haverá de perturbar o ser humano se não houver um esconderijo bonançoso no centro de sua vida. Senhores e senhoras da Defensoria Pública, esperem em Deus e cessem de se afligirem, deixem as dúvidas, desprezem os temores, fechem a porta dos vossos corações para todas as incertezas.
Nosso próximo agraciado também no grau Gran Colar é o nobre deputado federal Alessandro Molon. Boa tarde a todas as defensoras, a todos os defensores. Muito obrigado, doutor Daniel. Na sua pessoa, quero agradecer a toda a Defensoria Pública da União pela honra enorme de receber essa homenagem. Eu tenho uma admiração enorme pela Defensoria Pública do nosso país, pelas defensoras e pelos defensores. Uma admiração e um orgulho enorme do trabalho e da luta de vocês. Aqueles que, no mundo jurídico, enfrentam muitas vezes as maiores dificuldades para garantir acesso à justiça e para atender, sobretudo, aqueles que mais precisam. E, muitas vezes, com as maiores dificuldades, com falta de defensoras, defensores, com falta de recursos, com falta de apoio. E, por isso, ao longo desses 20 anos de vida parlamentar que eu tenho até aqui, 8 anos como deputado estadual, 12 anos como deputado federal, para mim foi uma grande alegria poder lutar ao lado de vocês. E, num primeiro momento, ver o fortalecimento da Defensoria Pública do meu Estado, da Defensoria Pública do Rio, lutando com a Defensoria Pública do Rio na ALERJ, na Assembleia Legislativa, quando, depois de uma greve histórica, as defensoras e os defensores conquistaram pela primeira vez paridade, equivalência de subsídios com o Ministério Público. Nós conseguimos isso lá atrás. Depois isso, infelizmente, foi novamente perdido, o que mostra que essa luta precisa ser uma luta constante. Porque esse esquecimento da Defensoria Pública não é um esquecimento apenas das defensoras e dos defensores. No fundo, é um esquecimento dos assistidos e das assistidas. Muitas vezes revela um menosprezo da parte do poder público, porque... Obrigado de coração. Nossa próxima agraciada com o grau Grão Colar é a nobre senadora da República, Rose de Freitas, que aqui, neste ato, será representada pelo seu chefe de gabinete, doutor Vildemar Feliz, que também é agraciado com a medalha no grau Comendador. Dr. Vildemar recebe a certificação da senadora Rose e também o seu certificado no grau de Comendador.
boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui hoje. E, nesse momento, os cumprimentos ao doutor Daniel, ao doutor Tiago, a todos os agraciados. E representar a senadora Rose de Freitas é algo que não é fácil. Como o senador Wellington Dias a conhece, senador Fabiano Contarato a conhece, a deputada Jandira, a deputada Lites da Mata e todos os parlamentares aqui. Porque a senadora Rose dedicou 40 anos da vida dela pela causa das minorias, dos mais necessitados, pela causa das mulheres, pela causa daqueles que, de fato, precisam de justiça. Inclusive, ela, na Assembleia Nacional Constituinte, foi quem fez questão de incluir no texto da Constituição a Defensoria Pública. E, a partir daí, a luta dela pelos ideais dessa categoria, pelos ideais do bem-estar daquele que mais precisa, continuou desbravando uma luta grande. E dessas lutas, vitórias recentes, como a estruturação de carreira, que nós aprovamos, nós relatamos e aprovamos, e, sobretudo, garantindo um espaço no orçamento, por ser a primeira mulher presidente do Orçamento da República Federativa do Brasil por 2 vezes. E ela garantiu o orçamento e melhoria do orçamento para a Defensoria Pública. E tudo isso, ela fez com muito amor, com muito carinho. Inclusive, nesse momento, eu estou aqui representando porque ela está lá lutando para incluí-los na PEC 63. Inclusive, o relatório consta Defensoria Pública no relatório. E ela disse o seguinte: Will, vai lá, peça desculpa para eles, mas eu estou lutando por eles. Então, estou aqui representando a senadora Rose de Freitas e dizer a vocês que, muito embora ela não teve êxito nessa eleição, ela continuará lutando na Defensoria Pública pela minha presença. Como membro do Senado Federal, o primeiro contato que eu tive com a Defensoria foi ainda quando assessorava a deputada Celina Leão na Câmara Legislativa. E trabalhei um tempo na ADEP, aqui do DF, com a doutora Laisa, com o doutor Ramiro, e tive a oportunidade de conhecer de perto a assistência àqueles que mais precisam. A partir daí, comecei projetos sociais na cidade, com os aulões beneficentes. Quem aqui já estudou para concurso, muito provavelmente tenha sido meu aluno em Brasília. E atendemos milhares e milhares de famílias que precisam, de pessoas que passam fome. E eu tomei amor, criei amor por essa instituição, e hoje carrego com amor. Quando o doutor Tiago, em 2019, no meio da pandemia, me procurou e disse assim: Will, será que tem como você nos ajudar? Eu disse assim: não tem como ajudar. Eu sou um soldado da Defensoria Pública. E agora, já nesses idos, a luta continua. E vocês têm hoje o orgulho de ter como chefe dessa instituição, doutor Daniel, um defensor que veste a camisa e respira DPU 24 horas. Por dia, ele me liga bem umas 10 vezes. Will e os nossos projetos, Will. Eu falo, fique calmo, fique tranquilo. Está tudo sob controle. E eu faço de tudo para acelerar o processo. Quando aprovado na Câmara a estruturação de carreira, numa quinta-feira, eu vi a aprovação e disse para ele: terça-feira está na pauta do plenário do Senado. Eu vou fazer isso. E na terça-feira da semana seguinte, em apenas 72 horas, estava votado e aprovado o projeto no Senado Federal.
por unanimidade dos senadores. Por unanimidade dos senadores. E o doutor Daniel e a sua equipe, eu destaco um papel relevante e importante do doutor Tiago, eles respiram e vivem a instituição. Portanto, eu digo para vocês, tenham orgulho daqueles que estão chefiando vocês. Embora é um mandato temporário, mas o legado que com certeza eles deixarão nessa gestão é um legado que marcará a história dessa instituição. E o que a senadora Rose de Freitas buscou e trouxe para essa instituição, podem ter certeza, isso é meu compromisso, eu vou continuar honrando no Senado da República. Parabéns a todos e muito obrigado por esse reconhecimento, por esse prestígio de estar aqui fazendo o melhor que eu posso para ajudar aqueles que mais precisam. E vocês são instrumentos de Deus para isso. Minhas saudações a todos vocês. Vocês é que merecem uma salva de palmas. Senhoras e senhores, nesse momento receberá a comenda da Ordem do Mérito da Defensoria Pública da União, nos graus comendador e defensorial, a senhora Juliette Freire Feitosa. Agora eu estou nervosa. Minhas saudações a todos vocês, todos os defensores, políticos, Daniel, doutora Diana, minha chefe, muito obrigada por tudo. A todos vocês, toda a equipe. E eu escrevi um monte de coisa, mas eu já esqueci tudo, estou muito nervosa. E eu quero dizer o seguinte, vocês devem imaginar a felicidade que é para mim estar hoje aqui. Eu fiz questão de vir, porque defensoria, para mim, era o sonho da minha vida. Não era reality, não era ser famosa. O sonho da minha vida era ser defensora pública. E eu passei a minha vida inteira, assim como na faculdade, eu fiz o FPB. Todos os dias eu mentalizava um momento como esse, onde eu tomava posse. Então, eu estou fingindo que aqui é a minha posse. Eu tomava posse e aquilo me fortalecia muito. Todos os dias, quando as coisas ficavam difíceis, eu dizia, um dia eu vou estar fazendo um discurso de posse.
e vai dar tudo certo. Então, várias pessoas me inspiraram nesse caminho, como Diana, Pedro Coelho, que me doava material para estudar, Dr. Marcelo Toscano, que foi meu chefe também, Luciana Andrade Farias, e professores e tantos outros que me fortaleceram nessa luta. E aí, enfim, tudo aconteceu e eu ia ser colega de vocês, certeza. Eu já estava com mais de 70% acertando nas provas. Então, quando eu entrei no reality, foi bem uma decisão assim. Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Mas, enfim, os planos são dele e a gente só segue e vai. Mas eu entrei e a Defensoria entrou comigo, porque ela faz parte de mim, nas minhas ações, nos meus valores, na minha empatia, no respeito ao próximo, na luta por igualdade e, principalmente, na justiça, nesse anseio de justiça que sempre fez parte de mim. E eu costumo dizer que eu nasci defensora. Meus irmãos ficavam brincando, tá bom, defensora, delegada. Meus irmãos não tiveram estudo, mas eles entendiam que era algo muito bom. Então, eles me chamavam disso, porque eu era uma pessoa que não me conformava com as circunstâncias. Então, sim, eu sempre fui e sempre vou ser defensora. Mas eu sou também povo, aqueles que precisam de... Povo, né, todos somos, mas assim, eu sou os assistidos, porque eu precisei muito da Defensoria Pública, dessa luta que sempre foi a minha, por dignidade. Era moradia, educação, saúde, e tudo isso. Eu venho de família muito pobre, já precisei da Defensoria inúmeras vezes, inclusive o terreno da casa da minha mãe hoje, a única casa que a gente tinha, está num PAG lá com a doutora Diana. E, enfim, eu experimentei todas as vulnerabilidades sociais dessa sociedade que vocês possam imaginar. Eu perdi uma irmã com 17 anos, na saúde pública do Brasil, e vocês devem imaginar o quanto isso dói. Então, quando eu fui trabalhar na Defensoria, estagiar lá, eu me via em todos os assistidos, e eu via minha irmã em todos os assistidos, eu trabalhava na área de saúde, e isso só me fortaleceu. Esse sentimento cresceu em mim de uma forma que nunca mais ele ia sair. E eu levei isso comigo. Então, hoje eu quero agradecer demais o respeito que essa instituição traz. A nossa luta seguirá sempre. Contem comigo hoje como uma voz, um instrumento, nas redes sociais ou em qualquer lugar que eu estiver. Vocês vão ter a minha contribuição e a minha força, porque eu me sinto muito parte disso, dos dois lados, como defensora, como assistida, como uma admiradora dessa instituição, que promove tantas coisas bonitas. Vocês são a materialização de tudo o que há de mais bonito na justiça. E muito obrigada, todo o meu respeito e minha gratidão. Convidar a Juliette que permaneça no palco. Juliette, permaneça no palco, porque agora convido todos os agraciados que subam para uma foto oficial. Todos os agraciados, por favor, subam ao palco para uma foto oficial. Doutor Daniel, mais uma vez, demonstrou que a gente não deve perder a oportunidade. Tirou uma selfie logo com todo mundo e já resolve tudo, né?
Com essa foto, eu quero agradecer a presença das autoridades agraciadas com a medalha Ordem do Mérito da Defensoria Pública da União, agradecer a Juliette pela sua presença e convidá-los que amanhã iniciaremos as atividades às 9 horas.